Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja contigo neste exato momento. Saudações, irmãos, irmãs, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de saúde emocional. Hoje eu quero compartilhar com vocês um outro assunto que está muito presente em nossa vida, em nosso dia a dia, principalmente nos momentos que estamos vivendo aí de isolamento social. O assunto de hoje é depressão, tá? Hoje nós vamos falar sobre depressão e nós vamos orar, pedir que Deus nos oriente em nossa jornada, falando sobre este assunto tão importante, tão presente em nossa sociedade. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua misericórdia. Queremos pedir que teu Espírito nos oriente para que possamos entender aquilo que vamos discutir nesta ocasião. Que teu Espírito nos ajude a entender, nos ajude a colocar em prática as lições que vamos aprender tratando desse assunto nessa ocasião. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá. Primeiro eu quero conceituar depressão. De uma forma bem objetiva e resumida, eu quero dizer o seguinte: a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza por uma tristeza intensa e de longa duração. Quando falamos em transtorno, falamos de algo que não faz bem, algo que é nocivo. Então a depressão, ela é um transtorno afetivo. Quando falamos de afetivo, falamos de emoções. E esse transtorno, ele é caracterizado a partir de uma tristeza intensa e de longa duração. Intensa por quê? Porque todos nós temos, em alguns momentos da nossa vida, temos aquele sentimento de tristeza por alguma situação que nós estamos vivendo, seja uma decepção, uma dificuldade que estamos enfrentando, nos sentimos tristes, mas essa tristeza ela vai embora logo. No caso da depressão não é assim. Essa tristeza ela é intensa e ela tem uma duração maior. Ela pode durar aí semanas, meses ou mais, tá? Então a depressão, repito, a depressão é um transtorno afetivo que se caracteriza, tá, como eu já disse, por uma tristeza intensa e de longa duração. Estatísticas mostram que mais de 350 milhões de pessoas são acometidas pela depressão. Mais de 350 milhões de pessoas. Mas a gente precisa ver aí também quais são as causas. Em que momento a depressão aparece na vida do ser humano? Eu vou compartilhar com vocês algumas causas, alguns motivos que levam o ser humano a entrar no quadro de depressão. Estresse, ansiedade, disfunção hormonal, quando os nossos hormônios não estão em equilíbrio, excesso de peso, sedentarismo, uma alimentação desregrada, não balanceada, vícios, cigarros, bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, traumas físicos ou psicológicos e a interrupção de um relacionamento, um divórcio, quando
um namoro termina, o noivado termina. Então, nestes momentos, a depressão poderá aparecer na vida do ser humano. Quais são os sintomas? O que caracteriza que uma pessoa está com depressão? Eu vou citar alguns sintomas, não vou citar todos. Primeiro, tristeza ou humor deprimido, perda de interesse ou prazer em atividades que antes você tinha prazer de fazer, você perde o interesse, você não tem mais incentivo, estímulo para fazer isso. Alterações no apetite, o teu apetite poderá diminuir ou você poderá ter mais apetite. Com isso você poderá perder peso ou ganhar peso. Problemas para dormir, dificuldade para pegar no sono. Você vai para a cama, fica rolando a noite toda na cama e não consegue dormir satisfatoriamente. Você até dorme, mas não consegue se satisfazer. Perda de energia ou aumento da fadiga, aquela falta de energia, aquele cansaço constante, baixa autoestima, a presença de sentimentos de culpa, mas aquele sentimento de culpa que coloca você para baixo, que impede você de viver uma vida com qualidade. Dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões. É um dos sintomas da depressão. Pensamentos de morte ou desejo de suicídio. Tá? Então, são estes alguns sintomas que têm aquelas pessoas que estão vivendo num quadro de depressão. Há tratamento para a depressão? Claro que há. Como todos os assuntos que nós falamos até aqui, há tratamento. Eu quero compartilhar com vocês alguns tratamentos. Nós temos a psicoterapia. Nesse caso, você vai procurar um especialista da área de psicologia ou psicanálise, que ele vai te receber, ele vai fazer uma terapia contigo, tá? Atividades físicas também ajudam a vencer a depressão. Quando você faz exercício físico, quando você faz uma atividade física, você queima caloria, você de alguma forma você melhora o teu metabolismo, tá? Você libera alguns hormônios que têm a ver com a sensação de prazer, de alegria, de felicidade, tá? E existe o tratamento medicamentoso. São medicamentos que são prescritos por um especialista. Nesse caso, é o psiquiatra que prescreve este medicamento para ser usado de acordo com a necessidade, seguindo sempre a orientação desse especialista. Nunca tomar medicação por conta própria. Porque nós, seres humanos, e principalmente nós brasileiros, nós praticamos automedicação. Medicamento que fez bem para uma pessoa, achamos que também vai fazer bem para nós. Não é assim. Quando você vai a um médico, a um especialista, é levado em conta uma série de fatores, ele considera uma série de fatores antes de prescrever aquele medicamento para você. Tá? Então aí nós temos alguns tratamentos para a depressão. E como você pode lidar com a depressão? Você já está fazendo um tratamento, já foi ao médico, já tem feito aí exercício físico, está tomando medicamento. Como você pode, o que você pode fazer para cooperar ou colaborar para a tua melhora, para que você saia logo dessa depressão? Vamos lá, dica 1. Durma o suficiente. Tá?
O mundo parece muito mais sombrio quando você está exausto. Então, procura dormir bem. Geralmente, o recomendável é que a pessoa durma cerca de 7 a 8 horas por noite. Tá? Se você não pode dormir de 7 a 8 horas, procure dormir o máximo que você puder. Segunda dica, faça atividades físicas. Já falei sobre isso no tratamento. Tá? A atividade física ela é muito importante, então faça atividade física. Terceira dica, mude a sua dieta. Tome cuidado com os alimentos que você está ingerindo. Alguns alimentos eles provocam uma agitação, uma aceleração em nós. Então toma cuidado com isso aí, tá? A próxima dica é gerencie o estresse, gerencie a tua ansiedade, gerencie as tuas emoções. Tire um tempo todos os dias para relaxar das tensões do dia a dia. Próxima dica é não faça uso de drogas, sejam elas lícitas ou não, sejam estas drogas permitidas pelo governo ou não, não faça uso delas. E a última dica é ocupe a sua mente com coisas boas. Afinal de contas, estamos falando de emoção. E se você quer ter boas emoções, você precisa tratar da tua mente, você precisa ocupar a tua mente com coisas boas. Leia um bom livro, veja um bom filme, leia a palavra de Deus, se você é evangélico, medite na palavra de Deus, ocupe a tua mente com coisas boas, com coisas saudáveis, com coisas que te incentivam, te motivam, tá? Essas dicas que acabei de compartilhar com você, se seguidas, elas vão te ajudar no tratamento da depressão. Eu quero fazer aqui agora 2 observações. Primeira observação, a depressão pode se manifestar nas várias fases da vida do ser humano. A depressão, ela pode se manifestar nas várias fases da vida do ser humano. O que quero dizer com isso? Ela pode se manifestar na infância, na adolescência, na fase mais adulta ou na fase em que as pessoas estão na terceira idade. Porque, geralmente, as pessoas pensam que depressão é coisa de pessoa que está na terceira idade. Não. Uma criança, ela pode entrar numa depressão. Um adolescente pode entrar na depressão também. Então, a depressão, ela se manifesta nas várias fases da vida humana. E a segunda observação é que a depressão pode se manifestar em várias circunstâncias da nossa vida. Como, pastor Marco? Uma depressão pós-parto, uma depressão devido a um luto, uma depressão devido à perda de um emprego, uma depressão que surge porque houve o término de um relacionamento. Então, a depressão ela pode se manifestar em várias circunstâncias da nossa vida e em várias fases da nossa vida também. Mas como tratar do assunto depressão biblicamente? Bom, eu quero compartilhar com você alguns personagens da Bíblia que foram acometidos pela depressão. Eu vou citar alguns. O profeta Elias, o profeta Jonas, o profeta Jeremias, o patriarca Jó e o rei Davi são exemplos de homens, são exemplos de personagens que foram acometidos pela depressão. Mas eu quero, nesse momento, analisar a vida emocional do profeta Elias. Eu sei que em um dos meus sermões eu falei sobre isso, mas hoje eu volto a falar porque
Elias é um exemplo clássico de uma pessoa que entrou na depressão, viveu a depressão, saiu da depressão e deu a volta por cima depois que ele saiu da depressão. Então, eu começo falando sobre Elias, compartilhando com você duas perguntas. Primeira, tá? Por que Elias ficou deprimido? É a pergunta que eu compartilho contigo. Não são duas, não, são uma. Por que Elias ficou deprimido? Eu tenho para você duas respostas. Primeira resposta: a ameaça que Jezabel fez de matar Elias foi um dos meios, uma das causas que levou Elias a entrar no quadro de depressão, e o desânimo de Elias, tendo em vista as circunstâncias que o povo de Israel, mais especificamente o povo de Samaria, estava vivendo. O rei Acabe, ele casou-se com uma mulher chamada Jezabel. Esta mulher, ela não era do povo de Israel, ela era idólatra e ela servia ao deus Baal e à deusa Aserá. E esta mulher, chamada Jezabel, ela levou para Israel, para Samaria, os seus deuses. Então, o povo judeu começou a adorar outros deuses, coisas que eram proibidas para o povo judeu. Então, as causas que levaram Elias à depressão foram a ameaça feita pela rainha Jezabel de tirar a vida dele e as circunstâncias que o povo de Israel estava vivendo. Tá? Quais foram os sintomas de Elias? Quais foram os sintomas que Elias apresentou da depressão? Vamos lá. Primeiro, Elias apresentou alterações comportamentais. Quando ele entrou no quadro de depressão, ele se isolou, ele fugiu. Alterações comportamentais. Segundo sintoma, ele apresentou alterações de humor. Se sentiu triste, se sentiu com a sua com a sua autoestima lá embaixo. Terceiro sintoma, Elias também apresentou baixa autoestima. Elias apresentou uma apatia física, um desânimo, tá? Outro sintoma, Elias apresentou inquietação, agitação. E por último, Elias se isolou. Ele experimentou, nesse quadro de depressão, ele experimentou a solidão. Então, eis aí os sintomas que caracterizam o quadro de depressão que Elias viveu. Mas como Elias se recuperou dessa depressão? Qual foi o tratamento que Deus deu? Qual foi a terapia que Deus usou para curar Elias da sua depressão? Primeiro, repouso, descanso. Elias precisava de descanso, ele vai para o deserto, e lá no deserto, ele repousa de tão cansado que ele estava. Cansado fisicamente, cansado emocionalmente. Repouso, descanso. Segundo, uma boa alimentação. Elias dormiu e quando levantou, tinha um pão cozido em brasas e água para ele tomar. Uma alimentação balanceada, uma alimentação que não iria, de forma alguma, agitar Elias. Por incrível que pareça, um outro método que Deus usou para curar Elias foi o exercício físico. Depois que Elias se alimentou, tomou água e dormiu, ele caminhou 40 dias. Outra forma de Deus tratar a depressão de Elias foi o desabafo. Em um dado momento, quando Deus está
É como se Deus se colocasse no papel de um terapeuta ouvindo Elias. Elias começa a desabafar. Olha, eu estou sozinho, eu fui perseguido, não aguento mais, não sou melhor. Deus apenas ouviu o desabafo de Elias. E as situações que as pessoas elas querem ser ouvidas, elas precisam de ouvidos que possam ouvi-las. O terapeuta divino, o terapeuta Jeová, ouviu o desabafo de Elias, porque em muitas situações, em muitas circunstâncias, o falar, o desabafar faz bem, deixa a gente mais leve. E uma das máximas da psicanálise é a cura através da conversa. Um outro meio que Deus usou para tratar de Elias nesse momento foi a consolação, né? A motivação. Quando Elias começou a desabafar, começou a reclamar, Deus consolou, Deus confortou, Deus deu uma palavra de ânimo. Ele falou para Elias de que Elias não estava sozinho, de que existiam outros profetas que Deus tinha preservado em vida. E logo em seguida, depois desse consolo, dessa palavra, há a motivação. Deus fala: levanta-te, sai e vai. Levante daí. Saia da caverna. Vá em frente, vá a Israel, vá a Samaria, que você tem uma grande obra para fazer. E quais foram os resultados positivos para Elias, depois que ele se submeteu ao tratamento que Deus deu a ele? São 4. Primeiro, sua visão foi restaurada. Quando Deus nos trata, quando o terapeuta divino cuida de nós, a nossa visão é restaurada. Estou falando de visão, não estou falando de vista. Visão nos leva a ver algo que está muito além do que nós conseguimos ver com os nossos olhos físicos. Visão é acreditar de que aquela situação difícil poderá se transformar numa oportunidade para que eu possa crescer espiritualmente, para que eu possa crescer academicamente, para que eu possa crescer intelectualmente, para que eu possa crescer emocionalmente. Dificuldade são oportunidades de crescimento, depende da forma como você vê essas situações. Segundo ponto positivo é que a sua vocação foi renovada. Elias chegou a pedir a morte, chegou a pedir para que Deus tirasse a vida dele. Ele tinha desistido de viver, é um dos sintomas de quem está com depressão. A pessoa não quer viver, ela não tem mais forças para viver, ela prefere morrer, porque ela acha que morrendo ela vai acabar com aquele sofrimento emocional. A vocação dele foi renovada. Quem sabe você não tem que ter a tua vocação renovada, restaurada, vivificada. A terceira coisa é que ele voltou para o serviço em Israel. Depois de ter a visão restaurada, de ter a sua vocação renovada, Elias toma a postura de voltar a Israel. E lá em Israel, ele tinha uma missão. A missão dele era ungir 2 reis. E estes 2 reis que seriam ungidos por Elias, colocaria fim ao que Jezabel e Acabe estavam fazendo com o povo de Deus. E por último, a sua confiança no Senhor é fortalecida. Elias descobre que não está sozinho. Ele não é o único profeta
a estar vivo, Deus preservou mais profetas. Elias então entende que ele não está só, e que o Senhor sempre cuidou dele, e de que outros profetas estavam vivos para se unir a Elias na batalha contra o pecado, na batalha contra a idolatria, na batalha contra a perversão que tinha em Samaria. Eu quero concluir o nosso estudo de hoje compartilhando com você duas porções da palavra de Deus, porções que se encontram no livro de Salmos. A primeira está em Salmos 18, versículo 6, quando o salmista diz: na minha aflição, e a aflição tem a ver com sentimento. Então o salmista fala: na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Salmos 34, versículo 4. Agora, busquei o Senhor, ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quero falar para você o seguinte: se você está aflito, se você está passando por provação, por tribulação, por dificuldade, por problema, clame ao Senhor, grite por socorro, porque o Senhor vai te ouvir. O Senhor vai te responder. O Senhor vai te livrar de todos os teus temores, de todas as tuas aflições. Por isso, acalma o teu coração. O Senhor está no controle da tua vida. Que Deus te abençoe rica e poderosamente, e que através do estudo de hoje, o terapeuta divino, o Espírito Santo, possa trabalhar na tua mente, nas tuas emoções, na tua vida. E se você precisa de alguma cura, que ele possa ministrar esta cura na tua vida. Vamos terminar orando. Senhor, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estudar sobre esse assunto. Colocamos em tuas mãos a nossa vida e colocamos em especial em tuas mãos a vida daquelas pessoas que, porventura, estejam vivendo num quadro de depressão, aquelas pessoas que estejam com depressão. Senhor, nós cremos que Tu és o terapeuta divino e pedimos que o Senhor entre com o Teu agir na vida destas pessoas. Que o Senhor entre com os Teus métodos de tratamento na vida desta pessoa e que esta pessoa possa ser curada pelo Senhor. Aquelas pessoas que não estão em depressão, mas estão vivendo com outro problema emocional, te pedimos de igual modo que o Senhor entre com a tua providência e que o Senhor possa restituir a estas pessoas a alegria de viver, a alegria de estar na tua presença, que o Senhor possa renovar, que o Senhor possa restaurar as forças espirituais, a força física e a força emocional dessa pessoa. É a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro e que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja contigo neste momento, onde quer que você estiver. Até o nosso próximo encontro.
mas é chorando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície é o mesmo que morrer por não te adorar. Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu